Fala, guerreiros e guerreiras, sejam bem-vindos ao RM Cursos. Eu sou o professor Ricardo e irei fazer uma análise do edital do concurso para Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. É isso aí, pessoal, mais um concurso aberto aí no ano de 2023, para que você possa aí lograr êxito e se tornar um policial seguindo uma carreira brilhante, que é a carreira da Polícia Técnico-Científica. Vamos fazer uma análise aqui preliminar, do edital, aprofundando em alguns pontos, os principais pontos que eu destaco ali para que você possa lograr êxito nessa aprovação e também um direcionamento naquilo que você tem que estudar, até porque nós temos que passar, ninguém vai estudar a vida toda, então a gente tem que ser mais eficiente em relação à nossa aprovação, obviamente, tá? Então me acompanhe aqui, eu irei tratar alguns pontos interessantes do edital e direcionar você para conquistar uma dessas vagas no concurso da Polícia Técnica Científica. Pessoal, vamos lá então, me acompanhe aqui. Bom, então nós temos o edital 001 de 2023, que vai trazer aí, as vagas para auxiliar de autópsia e também vagas para perito criminal de terceira classe, obviamente, tá? Então temos duas categorias aí, auxiliar de autópsia e também perito criminal, ok? Bom, em relação a isso, nós temos aqui também alguns pontos importantes que você tem que conhecer. O primeiro deles é a banca vai ser a nossa conhecida IADES, tá? Instituto Americano de Desenvolvimento, é a banca organizadora deste certame, tá? Professor, é importante saber disso porque, bom, para que você já comece a fazer questões no formato em que a banca adota, tá? Do jeito que ela trabalha, esse arcabouço, todo esse arcabouço que a banca já traz ao longo dos anos nas provas que ela aplica. Então, por isso que é importante você pesquisar como as questões vêm caindo quando a banca, por exemplo, aqui no caso, é a banca IADES. Então, muito importante sobre esse quesito também. Bom, continuando aqui, pessoal, eu queria dizer a vocês que nós temos algumas fases específicas do edital. Nós temos a fase objetiva, tá? Que é a primeira fase, que é a fase de conhecimento, para saber se o aluno realmente consegue fazer a pontuação mínima para que ele possa ir para a segunda fase, que é a fase discursiva, tá? Que é a fase discursiva. Obviamente, são as fases ali de conhecimento. Quando a gente fala conhecimento, pessoal, são fases em que o candidato ele vai ter que demonstrar ter toda uma estrutura de conhecimentos, de conhecimento das questões, dos conteúdos da disciplina, para que ele possa fazer ali uma pontuação e alcançar ali o ponto de corte, tendo a sua redação corrigida. Por isso da importância de você entender que temos duas fases aí de conhecimento. Uma é a primeira fase, que é a fase objetiva, a segunda fase é uma fase discursiva, onde o aluno vai ter que escrever ali uma redação, o formato em que foi cobrado ali da banca, ok? Bom, vamos seguir. Temos uma quarta fase, que é o teste de aptidão física. A terceira fase é a fase de avaliação de caráter multiprofissional, no caso para pessoas que concorrem vagas para pessoas com deficiências, portadores de deficiências especiais aí. E temos uma quarta fase, que é a fase de teste de aptidão física, que é de caráter eliminatório. Lógico, pessoal, a importância de você também se preparar fisicamente nesses concursos de carreiras policiais é porque muitas pessoas acabam conseguindo ter um êxito na prova objetiva, mas quando chega na parte física acaba não conseguindo aí fazer um bom trabalho e aí acaba sendo reprovado. Então, por isso que você tem que você não pode negligenciar a parte física nessas carreiras policiais, ok? Bom, aí temos uma parte na quinta fase, que é a avaliação médica, e também temos um exame psicotécnico, também todos eles aqui são de caráter eliminatório, ok? E uma sétima fase, a avaliação de títulos, tá? Para o cargo de perito criminal, é importante ressaltar isso, tá? Essa sétima fase aqui são avaliação de títulos para o cargo de perito criminal. Aí a banca vem trazendo quais são os quesitos que ela vai pontuar nessa avaliação de título. Pós-graduação, doutorado, mestrado. Então, essa é uma sétima fase voltada para os peritos. Temos uma oitava fase, que é a avaliação de vida pregressa e investigação social de caráter eliminatório. Aqui é para saber se esse candidato, que após passar por todas as demais fases, se ele tem condições, se ele tem uma vida ilibada, se ele realmente se porta com decoro na sociedade, se ele pode exercer esse cargo policial, ok? Bom, pessoal, vamos lá, vamos seguir.
Bom, temos aí o local onde serão aplicada a prova objetiva e também a prova discursiva. Então, serão realizadas na cidade de Anápolis, importante para você, quando for fazer a inscrição, já saber direcionar para onde você vai fazer a prova. Cidade Ocidental, Goiás, Formosa, Goiânia e Valparaíso, né? Temos essas cidades que serão sede das provas para o concurso da Polícia Técnica Científica. Bom, vamos lá. Vamos seguir, pegar os pontos principais. Todo edital, pessoal, é bom lembrar disso, muita gente acaba não se atentando a isso, ele tem um período de impugnação do edital, tá? O que é isso? O que é esse período de impugnação? Lógico que desse concurso aqui específico, ele vai de dia 31 de janeiro até 3 de fevereiro, tá? Professor, o que é esse período de impugnação? Ele faz parte do certame? Faz. Esse período aqui, a banca, uma vez que ela torna público o edital, ela permite, nesse prazo de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, que os candidatos ou aquelas pessoas interessadas, não precisa nem ser pessoas que irão fazer o certame, mas que vejam alguma ilegalidade ou a falta de esclarecimento de algum tópico, ou seja, o desrespeito a algum dos princípios, né, administrativos, princípios constitucionais, que essa pessoa possa impugnar aquele ponto do edital. Por exemplo, no concurso específico de uma área policial, a gente impugnou ali porque ela não trouxe a quantidade de questões por disciplina, deixou muito genérico. Então, a gente acaba, às vezes, impugnando um ponto do edital para que possa ter mais clareza. Então, isso é a fase de impugnação do edital, ok? Bom, vamos seguir. Vamos falar um pouco do cargo de perito, tá? O cargo de perito criminal, que começa na terceira classe. Quais são os requisitos para isso? Primeiro, para que o candidato possa ingressar no cargo, ele tem que ter um diploma de bacharelado, tá? Obviamente, pessoal, quando eles falam em bacharelado, eles trazem aqui várias áreas de atuação, tá? Eles não especificam uma área somente. Então, por exemplo, aqui, para o cargo de perito, eles exigem um diploma de bacharelado na área da administração, arquitetura, urbanismo, biblioteconomia, biomedicina, ciências atuárias, ciências biológicas, ciências contábeis, ciências da computação, ciências econômicas, direito, engenharia, estatística, farmácia, física, fonoaudiologia, geologia, informática, matemática, medicina veterinária, mineralogia, psicologia, química ou química industrial, conforme o cargo escolhido. Então ele está mostrando para vocês aqui que as vagas de perito, nesse caso, vão ser direcionadas para esses cargos, tá? Então você tem que você tem que ter dessas graduações nessa área específica para disputar o cargo de perito. Então, por exemplo, eu, antes de fazer direito, eu fiz farmácia, sou farmacêutico. Meu primeiro curso aí antes de fazer direito. Então, eu poderia estar aqui, eu preencho um dos requisitos, que é, para tomar posse, obviamente, que é uma das áreas que vai ofertar vagas, que é para farmácia, ok? Bom, o cargo vem trazendo aqui uma descrição sumária das atribuições, né? Na verdade, os peritos vão trabalhar principalmente nessa parte da cadeia de custódia, né? Que é a parte de colheita de vestígios de prova, fazer os exames ali, o armazenamento dessas provas. Então, o perito ele tem uma área bem importante e também bastante emocionante ali, porque trata diretamente com os indícios de prova ali, coletados ali numa cena de crime, ok? Bom, remuneração. Professor, vamos lá, vamos falar um pouco da remuneração. É importante demais, a gente quer vencer e ganhando bem, né? Para isso, vamos tomar uma água. Bom, vamos lá. A remuneração para o cargo de perito, nós temos aí uma remuneração inicial de R$ 12.247. R$ 12.247. Pô, professor, salário muito bom, né? Muito bom, pessoal. Já dá para começar a vida bem, né? Já dá para tirar umas férias, final de ano, né? Após aí a aprovação, diplomação, tomar posse. Já dá para viajar aí para os Estados Unidos, né? Curtir aí Miami e tudo mais. Vamos lá. Jornada de trabalho, 40 horas semanais, tá? Incluindo plantão e expediente, podendo compreender dias úteis, sábado, domingo e feriado. Óbvio, né, cara? O salário desse aqui, você também, né, não pode ficar exigindo para trabalhar de segunda a sexta, né? Óbvio que a gente quer realmente fazer diferença e também, né, ganhar uma remuneração condizente com isso. Bom, o item 2.1.4.1 fala assim: as atividades dos servidores policiais ocupantes do cargo de perito criminal o sujeitam ao regime de tempo integral. Eles podem ser chamados ao serviço por convocação ou escala
a qualquer tempo, consideradas exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal. Então, na verdade, pessoal, óbvio que às vezes você tem ali, você passou, foi aprovado uma posta, trabalhando, e aí você está numa comarca e de repente aconteceu um crime, então você vai ter ali que colher os vestígios de prova. Às vezes você não estava ali especificamente no serviço, mas você estava à disposição do serviço. Então, por isso que ele faz e traz essa ressalva aqui, ok? Bom, vamos lá falar um pouco agora do cargo de auxiliar de autópsia, né? Auxiliar de autópsia. Bom, terceira classe, requisito: certificado devidamente registrado de conclusão de curso de nível fundamental. E aí o edital até especificou o antigo primeiro grau, tá? Nível fundamental, o antigo primeiro grau, fornecido por instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC. Então, perceba aqui que o requisito para o cargo de auxiliar de autópsia, ele já não existe mais graduação, não existe uma área específica aí de diplomação, apenas o antigo primeiro grau ou ensino fundamental, né? Nível fundamental. Importante, pessoal. Bom, e quais são as atribuições específicas desse cargo, tá? Bom, auxiliar um médico legista no serviço de necrotério, transportar cadáver para o necrotério, providenciar sua remoção depois de liberado, abrir, eviscerar e fechar os cadáveres, proceder à guarda de cadáver, cuidar da sua conservação, registrar o movimento de cadáver em livros próprios, providenciar funeral de indigente recolhido ao necrotério, executar serviços preparatórios para as perícias, auxiliar no serviço de exumação, lavar, esterilizar os materiais, zelar pela sua conservação, manter a limpeza de higiene, necrotério, desempenhar outras tarefas compatíveis com as atribuições. Professor, e me fala uma coisa, qual o salário para isso? Bom, o salário para isso é uma bacatela de R$ 6.350,13, pessoal. R$ 6.353,13. Olha, professor, peraí, mas isso aqui é um coveiro? Não, não é um coveiro, cara. Pelo contrário, aqui é uma atividade bastante, uma atividade árdua, obviamente, que aqui são serviços técnicos, mas serviços também que vai exigir um pouco de força, obviamente, né? E também um cuidado especial, principalmente naquilo que toca em abrir cadáver, viscerar e tudo mais. Mas é um serviço bastante condizente com o salário que está sendo ofertado, né, pessoal? Então nós temos aqui R$ 6.353. Óbvio que no mercado hoje em dia, o salário mínimo aí de R$ 1.212, você começar ganhando R$ 6.353 é um puta salário, convenhamos, ok? Então, beleza. Jornada de trabalho para isso. Jornada de trabalho, 40 horas semanais, tá? 40 horas semanais, incluindo plantão e expediente também. E um descanso remunerado, no mínimo 24 horas consecutivas, tá? Para que o guerreiro ali não possa trabalhar ali virado, tá bom? Bom, continuando aqui, pessoal. Vamos falar um pouco das vagas para isso, né? Vagas para os peritos e vaga para o auxiliar de autópsia. Bom, perito criminal, nós temos 49 vagas de ampla concorrência, né? Ou seja, aqueles que têm os requisitos. E para candidatos com deficiência, nós temos 3 vagas, tá? Então, o edital previu aqui também vagas para pessoas com deficiência. Então, você também pode se inscrever. E para auxiliar de autópsia, nós temos um pouco mais de vagas. Nós temos 84 vagas para ampla concorrência e 5 vagas aí para pessoas com deficiência, tá? Então, é importante você estar antenado em relação a isso, tá? No total de ampla concorrência, 133 vagas e pessoas com deficiência, no total de 8 vagas, tá? Então, muito importante aí esse quantitativo. Você precisa só de uma, obviamente, e estudando conosco, você vai conseguir a sua vaga aí, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Bom, vamos pegar só os pontos importantes, tá, pessoal? Bom, aqui são os locais de lotação, tá? Em que essa pessoa pode trabalhar. Acho que com o salário desse a gente trabalha em qualquer lugar, obviamente, tá? Mas é importante que você depois dê uma lida e escolha um local específico. Óbvio que quanto mais estrutura tiver o local, mais concorrido será, né? Não preciso nem falar isso para vocês. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, ele vem esquematizando a quantidade de vagas para cada área, no caso de perito, tá? Isso é importante que vocês se atenham a isso, tá? Então, nessa parte aqui, eles vêm especificando a quantidade de vagas para cada área, tá? Então, vamos lá. Auxiliar de autópsia, isso que é importante falar. Na macro-região de Goiânia, nós temos 21 vagas, tá? Macro-região de Goiânia, nós temos 21 vagas e uma para pessoa com deficiência. Para a macro-região de Nordeste, ao Nordeste, nós temos aí
9 vagas, tá? E uma para pessoa com deficiência também. E uma para pessoa com deficiência. Beleza. Bom, na macro-região do entorno sul, Lusiânia, Águas Lindas, nós temos 14 vagas e uma para pessoa com deficiência. Na macro-região do centro-norte, que é a região ali de Uruaçu, Porongatu, Goianésia, nós temos 11 vagas ali e uma vaga para pessoa com deficiência. Na macro-região sudoeste, nós temos 11 vagas de ampla concorrência, que é a região ali de Rio Verde, Quirinópolis, Jataí, Mineiros, e uma vaga para pessoa com deficiência. Na macro-região sul, que é a região de Tubiara, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, nós temos ali 8 vagas e não temos vagas para PCD, pessoa com deficiência. Já na macro-região centro-oeste, nós temos 10 vagas, obviamente, totalizando 89 vagas, que são as vagas disponíveis no edital, ok? Muito importante isso em relação a auxiliar de autópsia, tá? Isso em relação a auxiliar de autópsia. Bom, vamos lá. Em relação às vagas para perito criminal, nós temos aqui vagas particionadas pelas, além das regionais, obviamente, mas também pelas áreas de atuação, tá? Então, para as áreas de atuação, por exemplo, para ciências contábeis, nós temos ali na região, na 10ª região, a região de Anápolis, nós temos 2 vagas e uma vaga para pessoa com deficiência. Na área de psicologia, nós temos 2 vagas também. Na área de arquitetura, urbanismo, uma vaga. Na área de medicina veterinária, 2 vagas. Geologia, uma vaga. Ciência da computação e informática, 4 vagas. Muito importante isso. E na área de demais formações, que são formações livres, nós temos aí 5 vagas, tá bom? 5 vagas. Isso é importante, pessoal, para que você possa aí realmente estar antenado em relação ao quantitativo de vagas, para que você possa aí se situar e escolher a melhor regional em relação às vagas que estão disponíveis, ok? Que estão aí disponíveis. Beleza, vamos seguir. Bom, um item do edital que é muito importante é a quantidade de pessoas que serão classificadas, que estão aptos, no caso de nomeação, para ser aprovados após os limites definidos. Então, nós temos aí, totalizando 52 vagas para perito criminal e 89 vagas para auxiliar de autópsia. Então, o quantitativo de classificados 89, no caso de auxiliar de autópsia, perito criminal 52, ainda com a quantidade de cadastro de reserva, que é 45, mais 26 para perito criminal. Então, temos aí 89 vagas né, disponíveis para auxiliar de autópsia, mais 45 vagas para cadastro de reserva no cargo de auxiliar de autópsia. E no cargo de perito criminal, 52 vagas e 26 cadastro de reserva. Muito importante isso também, tá bom? Bom, vamos lá. Bom, dos requisitos básicos para investidura no cargo, tá, pessoal? Que são pontos importantes. Vamos lá. Primeiro, ser aprovado no concurso público, óbvio, né? Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, no caso de equiparado, obviamente. Idade mínima de 18 anos, importante, idade mínima de 18 anos, tá? Para o cargo de auxiliar de autópsia, 3ª classe. E ter idade mínima de 21 anos completo, no dado da posse, para o cargo de perito, 3ª classe, tá? Então, idade mínima para o cargo de auxiliar de autópsia, 18 anos, até porque pede ensino fundamental, né? E para o cargo de auxiliar de perito, 21 anos, idade mínima, tá? Professor, qual que seria a idade máxima aqui? Bom, o concurso ele não trouxe essa limitação. Eu tenho 45 anos, posso fazer? Posso. Eu tenho 50 anos, posso fazer? Pode, tá? Não trouxe limitação para a idade máxima, apenas mínima, tá? Importante isso. Bom, tá. Importante. Possuir carteira de habilitação válida de categoria B no mínimo, obviamente você tem que deslocar de um ponto para o outro, né? Você não pode pegar Uber, até porque existem carros oficiais. Está aqui com as obrigações eleitorais, militares, isso é bem básico. Deixa eu ver uma coisa interessante aqui. Bom, beleza, basicamente é isso.
Bom, vamos lá, pessoal, vamos seguir. Bom, taxa de inscrição, quanto eu vou pagar para me disputar essas vagas, né? Quais são os valores que eu irei pagar? Vamos lá. Bom, perito criminal, você vai dispor de R$130, né? R$130 para disputar a vaga, que é o valor aí do boleto ali, do recolhimento que você tem que pagar para poder disputar a vaga, ok? Que é o valor da inscrição. E para auxiliar de autópsia, você vai ter que pagar R$100, tá? R$100, ok? As datas para isso, tá? 3 de março a 9 de abril, tá? Vai de 3 de março a 9 de abril, que são ali os períodos de inscrição, tá? Passou esse período, perdeu a chance, então fique atento aí, 3 de março, tá? Até dia 9 de abril, que é o período para realizar a inscrição. Vamos seguir. Pessoal, também é previsto aqui questões de isenção de taxa, então se você é doador de sangue e outras situações aqui também, né, doador de medula óssea, doador de leite materno e tudo mais, você também pode solicitar a isenção da inscrição, tá? Então, depois procure ver esse ponto aqui, se esse ponto for do seu interesse. Vamos seguir, vamos bater os pontos importantes para que você possa ir. Tá, pessoal, só um detalhe, tá? Das vagas destinadas para pessoa com deficiência, tá? Lembrando que isso é uma lei, né? Uma lei federal, tudo mais, por isso que eles têm a obrigatoriedade nesses concursos que tem essa possibilidade de trazer vagas para PCD, pessoa com deficiência, ok? Bom, isso é importante também para você. Vamos seguir. Bom, pessoal, importante aqui um resumão do que a gente falou até agora. Vamos lá. Total de pontos da prova objetiva. Lógico que na prova nós temos aí, para o cargo de perito criminal, qualquer área, nós teremos aí 80 questões, tá? O concurso vai ter 80 questões. 30 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos, tá? Então, a prova vai ter um total de 80 questões, tá? Valor de cada questão nos conhecimentos gerais, 1 ponto. Valor de cada questão nos conhecimentos específicos, 2 pontos. Então, obviamente, a prova valerá aí 130 pontos, né? Que são o total de pontuação que o candidato pode alcançar. 130 pontos, obviamente, de caráter classificatório e eliminatório. Bom, total de pontos da prova discursiva. A prova discursiva, né, que é a prova ali que você também faz no dia da prova, obviamente, mas que só vai corrigir para aqueles que alcançarem uma pontuação lá, vai ser 20 pontos, tá? Um total de 20 pontos. Bom, teste de aptidão física, nós já falamos, é eliminatório. Avaliação médica, eliminatório. Total de pontos para a prova de títulos, até 10 pontos, tá? Importante isso aqui, tá? Importante, mas óbvio que só para perito criminal, tá? Então, quem tem pós-graduação, doutorado, mestrado, pode aí alcançar até 10 pontos, e esses pontos influenciam diretamente na nota final do candidato que foi alcançada, tá bom? Bom, total geral, pontos, né, de pontos ali, mais as pontuações e tudo mais, nós temos ali um total de 160 pontos. Bom, vamos lá. Para o cargo de auxiliar de autópsia, nós temos uma prova objetiva ali de 60 questões, tá? 20 questões conhecimentos gerais e 40 conhecimento específico. A pontuação não mudou. Para auxiliar de autópsia, conhecimentos gerais, 1 ponto. Para, no caso de conhecimento específico, 2 pontos, tá? Totalizando aí uma quantidade de 100 pontos, que é o que vale a prova, tá bom? É o que vale a prova. Bom, prova discursiva vale 20 pontos, tá? Ainda está valendo 20 pontos. E aptidão física, avaliação médica, exame psicotécnico, eles não têm caráter classificatório, apenas eliminatório, ok? Apenas eliminatório. Bom, aqui tem mais pormenores, a gente não vai ler aqui, mas depois você dê uma lida nesses pontos que te interessam. O importante é a gente conseguir aqui. Tá, um ponto importante aqui, tá, pessoal? Bem importante falar isso. Vamos lá. Não será eliminado da prova objetiva e convocado para a prova discursiva o candidato que cumulativamente obtiver pontuação igual ou superior a 40% do total de pontos da prova. Então, de pronto, sem analisar ponto de corte, quem tiver
pontuação igual ou superior a 40%, não está eliminado de cara, tá? Aí tem que ver ali qual vai ser o ponto de corte daquele certame especificamente. Ou estiver classificado dentro do limite de 5 vezes o número de vagas para a área de perito, obviamente, ou estiver classificado no limite de 3 vezes o número de vagas para a área de auxiliar de autópsia, tá? Então, para perito, 5 vezes o número de vagas, para auxiliar de autópsia, 3 vezes o número de vagas, ok? Bom, importante que eu falei da prova da redação, né? Então, é importante falar isso aqui. A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será realizada no mesmo dia, dentro do prazo de duração previsto para a realização da prova objetiva. Então, a prova discursiva, pessoal, na verdade, por mais que a gente fale que seria uma segunda fase, mas ela é feita no mesmo dia. Ou seja, no dia que você fizer a objetiva, tem que fazer a discursiva. Agora, óbvio que a discursiva só será corrigida daqueles que conseguirem uma pontuação aí condizente, tá? Vamos lá. Importante, vamos pular esse aqui. Tá, pessoal, vamos lá. Teste de avaliação física, tá? Que é o teste físico, é o TAF, né, que a gente fala. Teste de avaliação física de caráter exclusivamente eliminatório, tem suas finalidades, obviamente, exigindo os índices mínimos de desempenho físico necessário no desenvolvimento de atividades físicas aos integrantes dos cargos de perito e auxiliar de autópsia. Então, importante isso aqui, nós teremos teste físico tanto para perito quanto para auxiliar de autópsia, tá bom? Bom, quem vai para o teste de aptidão física é aqueles que não foram eliminados na fase objetiva, que é a fase de conhecimento. Bom, vamos lá, vamos ver se tem mais algum ponto aqui que eu preciso ressaltar aos senhores. Bom, vamos falar no que consiste o teste de avaliação física para os peritos, né? Então vamos lá. No caso, para ambos os sexos, né? Flexão de braço no solo não pode exceder o tempo máximo de 1 minuto. A execução em 4 apoios, mãos, pés para os sexos, para ambos os sexos. 20 repetições para o sexo masculino e 15 repetições para o sexo feminino. Pessoal, é importante isso aqui, tá? Essa novidade aqui nem sempre ela acaba vindo em todos os editais, porque aqui fala, ó, flexão de braço no solo, não podendo exceder o tempo máximo de 1 minuto e a execução em 4, tá bom? Detalhe, apoios mãos e pés para ambos os sexos, sendo 20 repetições para o sexo masculino e 15 repetições para o sexo feminino. Então, aqui não houve diferença em relação à questão do sexo feminino ter 4 apoios, tá? São só 2 apoios mesmo. Então, mãos e os pés. O joelho não vai ser permitido aqui, tá? Então, geralmente, alguns editais, as mulheres podem fazer um apoio com o joelho. Nesse edital aqui não foi previsto, tá? O que trouxe de diferença é que para os homens vão ser cobrados 20 repetições, 20 flexões, para mulheres 5 a menos, mas os dois vão executar da mesma forma com apenas 4 apoios, sem usar o joelho ali para poder ter um apoio, tá? Bom, corrida com duração de 12 minutos, 2.200 metros para o sexo masculino e 1.900 metros para o sexo feminino, tá? Então, 12 minutos para fazer 2.200 masculino e 1.900, no caso, metros para o sexo feminino, tá bom? Temos uma diferença aí. Vamos continuar aqui. Apoio solo, frente ao solo para o perito criminal. Os candidatos de ambos sexos, aqui está falando na forma que será executada, tá? Então, depois vocês dêem uma lida aqui, mas o importante é vocês saberem que existe aí toda uma sequência que deve ser observada, tá? Mas no grosso é o que eu falei. Bom, a corrida também está especificando como é que será a corrida. Bom, agora o teste físico para auxiliar de autópsia. Vamos ver no que consiste ele. Primeiro, flexão de braço no solo, mesma regra, não pode exceder 1 minuto, e a execução em 4 apoios, mãos e pés, tá? Não pode exceder 1 minuto, execução em 4 apoios, mãos e pés, tá? Como eu havia dito a vocês. Para ambos os sexos, sendo 20 repetições para masculino e 15 para feminino. Flexão abdominal, que já tem flexão abdominal como não tinha no outro. 1 minuto para os candidatos de ambos os sexos, sendo 25 repetições para o sexo masculino e 22 para o sexo feminino, tá? Então, 1 minuto é o prazo, mas masculino 25 e feminino 22. Corrida com duração de 12 minutos, 2.200 para o sexo masculino e 1.900 para o sexo feminino, tá bom?
para o sexo feminino. Vamos seguir aqui. Aqui está falando a forma de execução, depois vocês dêem uma lida, mas sabemos que são só esses 3 itens a serem avaliados. Bom, avaliação médica, depois vocês dêem uma olhada no que consiste, quais são os exames que serão cobrados, né, do candidato. Bom, importante isso aqui, ó, fase de avaliação de títulos apenas para o cargo de perito criminal. Então, a avaliação de títulos é apenas para o cargo de perito criminal. Bom, no que consiste isso? Quais são os quesitos que serão pontuados, tá? Então, vamos lá. O título, no caso, vale até 10 pontos, como eu havia dito para vocês. Bom, vamos seguir aqui. Importante isso aqui, pessoal. Não são considerados documentos, né? Tá, deixa eu só pegar esse aqui, mais um ponto aqui. Títulos para avaliação, isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Doutorado, quem já tem o doutorado, né? Diploma devidamente registrado, de conclusão e tudo mais. 4 pontos, tá? Fora a sua pontuação na prova objetiva, se você tiver doutorado no cargo de perito, tem 4 pontos. Mestrado, 3 pontos, tá? Fora a pontuação que você alcançou. Pós-graduação, lato sensu, mais 1,5 ponto. E certificado em curso de formação para ingresso na carreira de segurança pública e Forças Armadas, que é importante também, tá? Então, no cargo de perito, se você tem algum certificado em curso de formação para ingresso nas carreiras, né? Imagina que você passou no concurso aí da PM, do Exército. Então, se você tem o certificado de que você concluiu o curso, você tem mais 1,5 ponto, tá? Tudo bem? Então, é importante isso aí. Então, são as pontuações da avaliação de títulos aqui no edital. Total máximo 10 pontos. Bom, vamos seguir. Temos aí a fase de avaliação da vida pregressa, tá? Isso que é importante para avaliar se esse candidato realmente ele tem condições de ocupar um cargo público, um cargo principalmente na área policial, até porque você vai ser polícia, então tem que analisar a vida pregressa desse candidato, seus antecedentes, então tudo isso está relacionado aqui. Bom, algumas instruções da prova objetiva, né? Depois vocês irão ler. Bom, deixa eu só pegar esse aqui. Bom, isso que é importante, tá? Em relação aos aprovados, tá? Em relação aos aprovados. Vamos lá. Para o auxiliar de autópsia terceira classe, total de vagas 89, né? Lembra disso? 89 vagas. Os 27 primeiros serão nomeados em julho de 2024, tá, pessoal? Então, calma. Se você ainda não tem o curso superior, está terminando dessa área, no caso do auxiliar de autópsia, não, né? Porque não precisa, porque é só nível fundamental. Mas mesmo se você não tenha terminado ainda, saiba que você precisa estar com ele pronto, se você tiver nos primeiros 27, em julho de 2024, né? No ano que vem. E os 34 restantes serão nomeados em julho de 2025, pessoal. Por isso, cara, faz a prova. Faz a prova. Para perito, idem, tá? Perito, idem. São 52 vagas, mas só 11, em regra, assim como, de acordo com o edital, serão nomeados em julho de 2024. Porque os outros 21 peritos serão nomeados em julho de 2025. E os outros 20 restantes serão nomeados em julho de 2026. Perceba aqui que tem nomeação 24, 25, 26. E também, esqueci de falar, mas 28 auxiliares de autópsia serão nomeados em 2026, em julho também, tá, pessoal? Então, por isso que é importante, se você ainda não tem as condições de graduação, ou seja, o nível fundamental aqui em auxiliar de autópsia ou de perito, faz a prova. Tem tempo demais aqui ainda, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Bom, aí ela traz as disposições finais, tá? Para os candidatos. E aí, importante aqui, para a gente finalizar a nossa análise, em relação ao cargo de perito criminal, as disciplinas que serão cobradas e suas respectivas pontuações. Então, vamos lá. No cargo de perito, na parte que trata da prova objetiva, especificamente, vamos lá. Esses aqui são para todas as áreas, tá? Língua portuguesa, serão cobrados 6 questões, lembrando que é 80 questões para perito. Informática, 3 questões, cada uma vale 1 ponto, né? Bom, História, Geografia e Realidade Social de Goiás, 3 questões que também têm a validade de 1 ponto cada questão. Bom, aí nós vemos para noções de direito administrativo, tá? Muito importante, 4 questões, vale 1 ponto.
Noções de direito processual penal, 5 questões. Noções de direito penal, 5 questões. Legislação especial, mais 4 questões, tá? E aí nós vemos para a parte que trata dos conhecimentos específicos, tá? Dos conhecimentos específicos. Então vamos lá. Medicina legal, 8 questões. Medicina legal, 8 questões. Criminalística, mais 8 questões. Biologia, 6 questões. Ecologia e meio ambiente, 4 questões. Física, 6 questões. Química, 6 questões. Matemática, estatística e raciocínio lógico, 6 questões. E noções de contabilidade, 6 questões. Lembrando que a parte específica, ela tem um valor de 2 pontos cada questão, tá? Cada questão tem um valor de 2 pontos, isso é importante, tá bom? Bom, um total de 130 pontos que eu havia falado. Para o cargo de auxiliar de autópsia, que é nível fundamental, antigo, né, primeiro grau, nós temos língua portuguesa, 7 questões. Língua portuguesa, 7 questões. História de Goiás, realidade, 3 questões. Matemática, 7 questões. Informática, 3 questões. Total de 20 questões. E aí nós vemos ali para a parte específica, que vai cobrar noções de legislação aplicada ao cargo, que são a legislação específica para essa área. Noções de biossegurança. Ciências. Noções de medicina legal. Noções de criminalística. Totalizando 80 questões, né? Totalizando 80 questões. Aliás, totalizando 80 questões com 100 pontos na prova objetiva, tá? Muito importante isso aí. Bom, pessoal, vamos lá, só para a gente finalizar. E aqui traz o conteúdo programático, tá? Só para você saber, o que vai cair especificamente em cada disciplina, aí você vai na parte do conteúdo programático que vem falando qual será o objeto de avaliação de cada disciplina. Língua portuguesa, noções de informática, realidade social do Estado de Goiás, direito administrativo, direito processual penal, tá? Onde vai trabalhar ali questões de inquérito, tá? Ação penal, cadeia de custódia. Direito penal, vai trabalhar dos crimes, né, em relação à inimputabilidade também, algumas leis federais, leis de drogas, abuso de autoridade, tá tudo aqui. No caso, para o cargo e os conhecimentos específicos, né, medicina legal, vai trabalhar aqui, por exemplo, asfixia, tanatologia, tanatognose, crimes contra a dignidade sexual, tá, vai ser trabalhado. Criminalística, vai trabalhar a questão de vestígios, evidências deixadas, até porque o perito que vai trabalhar isso, recolhendo esses vestígios. Biologia, genética, seleção natural, mutação, DNA, tá? Ecologia e meio ambiente, que é bacteriologia, tratamento, relações ecológicas. Física, vai trabalhar aí física mecânica, movimentos em 2 ou 3 dimensões, hidrostática, fundamentos, energia cinética, tá? Em química, vai trabalhar funções inorgânicas, ligações químicas, noções de química e coordenação, propriedades físicas de compostos orgânicos. Na matemática, estatística e raciocínio lógico, vai trabalhar operações de conjuntos, geometria, plano, ângulos, lógica de primeira ordem. Noções de contabilidade, contabilidade geral, formas jurídicas da sociedade, princípios contábeis, tá? E no caso de auxiliar de autópsia, nós teremos a língua portuguesa, compreensão, interpretação, tudo mais. História e geografia de Goiás, né? Sobre vegetação, sobre a agricultura, pecuária. Matemática, proporcionalidade, potencialização, comprimento. Informática básica, conceito de internet. Legislação aplicada ao cargo, estatuto do servidor público do Estado de Goiás, obviamente. Noções de biossegurança. Ciências, vai trabalhar a questão de anatomia. Medicina legal, muitas coisas parecidas para o cargo de perito. Criminalística, também toda essa questão de cadeia de custódia, né, colheita de vestígios. E basicamente é isso em relação ao edital. Pessoal, é óbvio que a gente fez uma análise aqui não tão aprofundada, mas focando nos principais pontos. O mais importante, eu quero dizer a você, que você tem capacidade de ser aprovado, né? Temos um salário aí de mais de R$12.000 para perito, um salário bem vantajoso, né? Podemos dizer assim. Auxiliar de autópsia, idem, salário aí de mais de R$6.000, e você pode garantir uma dessas vagas, tá? Então, eu aconselho vocês a acreditarem, se você tem esse foco de aprovação no concurso público, se você quer ser perito aqui no Estado de Goiás, se você quer ser auxiliar de autópsia aqui no Estado de Goiás, então venha estudar conosco, faça nossos simulados. É muito importante você fazer simulados, a gente vai fazer simulados
conforme o trabalho que a IADES, né, cobra, conforme as questões que ela cobra na prova. Então, esse direcionamento é muito importante. Estamos à disposição, tudo voltado para a sua aprovação. Um grande abraço e nos vemos em breve.